Qual o tema do Evangelho de João? Jesus, o Filho de Deus. Qual o capítulo e versículo que fica bem claro o propósito, agora não é o tema, é o propósito do Evangelho de João? Fala-me. 20:31, né? Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, né? Os anos 90, 80. Então esse é o tema e o propósito ligado ao tema, né? Para que as pessoas realmente cresçam. Irmãos, vocês já pararam para pensar na questão, assim, que a gente está falando do Filho de Deus, do Criador, do dono de toda a existência, daquele que dá a vida e tira a vida? Porque às vezes a gente fala assim como banalmente, né? Já viu as pessoas quando falam assim, só Jesus na minha vida? Fala só o nome de Jesus assim. E você sabia que um dos mandamentos diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como se toma o nome de Deus e de Jesus em vão nessa terra? Eu me lembro que ele ia levar o Saulo para jogar futebol lá no Madureira, federado, tudo direitinho. Aí tinha uma mulher lá que torcia pelos filhos. Aí quando havia um perigo na área sangue de Jesus tem poder! Fala, meu Deus. Mas a gente também utiliza muitas vezes, né, essas expressões, embora a gente saiba que Jesus é o Filho de Deus. Só que a gente fala assim, fica muito simplório, ficou muito vulgar isso. Mas se a gente realmente tomasse uma posição em imaginar que o próprio Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo e está em todos os lugares, a gente deveria ter mais cautela, né, na forma como a gente vive. A gente peca muito, a gente tem falado sobre essa questão do pecado e a gente... pequei. Por quê? É a presença do Espírito Santo que vai trazer à tua mente aquilo que você faz que não está de acordo com aquele que está ali presente, né? Então a gente, agora, é lógico que como a gente tem estudado essa semana sobre a questão do pecado, a gente verifica que temos que saber, temos que estudar. Nós falamos do primeiro mandamento, né? Aí já falamos mais um. Aos pouquinhos a gente vai falando, mas não vamos bater também muito. Mas para que a gente entenda que nós temos uma necessidade. O ser humano, todos pecaram. Romanos 3:23. Se você pegar Romanos 1, 2 e 3, você vai ver que vai falar acerca do pecado de maneira profunda. Não foi só o judeu. O gentio pecou. Todos pecaram. A humanidade peca até hoje. Todos nós pecamos. E qual é a necessidade do homem? Qual é a necessidade prioritária do homem? Se Deus tem um propósito eterno para o homem, é ser salvo. E qual é a necessidade do homem? É ter seus pecados perdoados. É deixar o pecado. Nós temos que ter isso como uma necessidade básica para a nossa vida. É expurgar o pecado da nossa vida. Embora saibamos que aqui nessa terra vai ser impossível, porque nós estamos na carne. Só que ele vai dizer que nós temos que nascer de novo. Foi a conversa de Jesus com Nicodemos,
né? Já que o propósito dele vir aqui na Terra, de Deus enviar Jesus, foi buscar e salvar a humanidade perdida. A humanidade estava perdida. E qual era a necessidade que o homem tinha? O homem ia conseguir ser salvo? Não. Se Jesus não vem e ministra a sua graça sem o homem fazer coisa nenhuma, por mais esforço que nós poderíamos ter, nós nunca conseguiríamos ser salvos, né? Aí você vê que Jesus vai bater sempre na tecla da salvação aqui. Ele está falando de salvação aqui, nesse contexto aqui, quando ele fala, né, que os mortos ouvirão a minha voz, e ele veio para trazer vida eterna, né? Então, volta e meia, ele está falando dessas questões, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, como está lá em Lucas 19:10. Essa é a missão do Filho. Ele veio com um propósito definido, estabelecido pelo Pai, né? E ele tinha que cumprir, né? Ele tinha que cumprir. É interessante que ele aqui no capítulo 4, depois que ele fala com aquela mulher, e a mulher vai ter com ele, e ele, a mulher samaritana, e ele revela algumas coisas, né, que ela percebe que não tinha como não ser Deus. Era Deus. E se Deus revelou e ele conversando com ela percebeu que ele era o Filho de Deus, ela se converte, né, e vai lá falar com o pessoal, os discípulos chegam e Jesus agora está esperando o pessoal chegar. Aí eles trouxeram a comida, Jesus, vou comer não enquanto esse povo não chegar aqui. Aí fala, mas mestre, a minha comida, versículo 34, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês percebem qual é a prioridade? A prioridade de Deus é que a vontade dele seja realizada. Por várias vezes, se você pegar no capítulo lá em Mateus, ele vai dizer, não adianta você dizer Senhor, 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 e não fazer a minha vontade. Quer ver? Mateus, se não me engano é 7 ou 6. Deixa eu ver aqui. É 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então a gente percebe que Jesus, ele se empenhou de uma tal maneira para fazer a vontade do Pai, né? Ele se entregou a esse propósito de vida. Tanto é que ele faz as coisas e ele diz assim, eu faço tudo que o Pai manda. Por 2 vezes aqui no capítulo 5, versículo 19, depois no versículo 30, né? Mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Fugiu a palavra? O nome desse cara aqui... Edilson, estou ficando com problema, hein? Jesus, ele não fazia nada que ele não via o Pai fazer. Então, os fariseus ficaram atribulados. Como é que ele faz essas coisas? Como é que o filho de Maria faz esse negócio? Né? E ele não era onipotente. Mas do que ele via o Pai fazer, ele fazia. Ele fazia tudo na autoridade do Pai, né? Como é que tu faz isso? O Pai, o que o Pai faz, eu vejo o Pai fazer e, né? Por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai. Irmãos, eu acredito que se o dia a gente, crente,
a gente realmente fizesse a vontade de Deus, eu acredito que Deus poderia nos usar, ou pode nos usar, que Ele quer nos usar, porque Ele diz assim, ó, lembra quando Ele despede, vocês farão obras maiores ainda que eu faço, né? E essas coisas que a gente tem que perceber nas entrelinhas, né, das passagens que Jesus se apresenta aqui, né, como Filho de Deus, né? Nós também não somos filhos de Deus? A partir do momento que a gente morre, ressuscita, a gente ressuscita como filho de Deus, né? Agora nós somos filhos de Deus. E por que a gente não faz as obras que Ele faz, né? Porque, na verdade, Ele veio para fazer a vontade, e nós não nascemos para fazer a vontade de Deus. A gente vive para fazer a nossa vontade. É a questão do eu que está em primeiro lugar. E aí a gente bate lá no primeiro mandamento que a gente estudou aqui, né? O primeiro mandamento mexe com o egocentrismo nosso, né? E a maioria dos mandamentos, se eu não consigo ter Deus diante de mim, acima de todas as coisas, como é que fica? E ele diz, ó, não colocarás, terás outros deuses acima, diante de mim. E a gente bota o nosso eu, a gente bota aquilo tudo que a gente falou na sexta-feira aqui, a respeito das prioridades. Deus, Ele quer ser exclusivo, e na realidade, Jesus, quando vem à Terra e sofre aquilo tudo e passa aquilo tudo, a vida dele é exclusiva do Pai. Ele faz tudo aquilo que é a vontade do Pai. Ele não sai 1 milímetro. Come aqui, Jesus, aqui. Come aqui, o versículo diz negócio. Jesus, trouxe uma comida para você. Eu vim comer. E a gente, não, tem que trabalhar no domingo, senão eu não como. Ah, lembra do outro mandamento? Guardar o sábado? O que é guardar o sábado? O que Deus tinha em mente quando mandou eles guardarem o sábado? O corpo humano precisa de um período de descanso, né? Então, se ele precisa de um período de descanso, Deus sábio, sabe que o homem precisa descansar, né? Aí eles vão bater aqui, vão dizer que Jesus precisava descansar, né? Ele, não, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, veja, era a questão do descanso que alguém precisava ter. Mas se há uma emergência, você vai descansar? Não. Se há alguém para curar, libertar, você vai descansar? Não, é isso que ele está dizendo. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque ele está dizendo o seguinte, o sábado foi feito para o homem não trabalhar. Mas se tiver uma necessidade, quebrou tudo. Porque o judeu era tão religioso que ele pegou o sábado, aí colocou uma série de coisas, ninguém podia fazer nada no sábado. Religiosidade. Hoje nós temos o domingo. Aí vamos dizer, domingo é do Senhor, né? O que significa ser o domingo do Senhor? Aí as pessoas não entendem que a profundidade da palavra não quer dizer que você vai tirar todo domingo para ficar ali ajoelhado falando com Deus. Ele está dizendo que é o período de descanso para o corpo humano, porque ele não precisa trabalhar no domingo, e no domingo ele descansa da sua fadiga, e aí isso faz o quê? Ele consiga se ligar no Senhor. Não é isso? Porque normalmente, lembra que eu falei aqui? Que normalmente a pessoa trabalha 8 horas por dia, leva 1 hora para chegar no trabalho, mais 1 para voltar, dá 10 horas de trabalho. Dorme 8 horas, 18 horas. Sobra o que para Deus? 6 horas. Você passa 6 horas falando com Deus, lendo a Bíblia? Não passa mesmo, é difícil, né? Então a questão do sábado, ele está batendo nisso aqui e ninguém está entendendo. Por quê? Porque os judeus, os fariseus já estão coisando ele que ele curou o cara aqui no sábado, não pode. Aí ele vai
Dizia assim, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí o bicho pegou. Eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, né? Eles não entenderam o propósito dos mandamentos do Senhor, como a gente também não entendeu. E tem gente que diz que eu cumpro com o primeiro mandamento, não terás outros deuses. Aí eu não tenho nenhuma estátua, não adoro a lua, o sol, só que adora a si mesmo mais do que qualquer outra pessoa. Ao marido mais do que outra pessoa, que é Deus, a esposa mais do que ao filho. A gente fica aquela paparicada toda, aquela coisa toda. Tem gente que se mata quando alguém morre na família, filhos, né, e tal. Então ele falou assim, eu estou em primeiro lugar, eu quero ser exclusivo no teu coração, porque nós somos assim. O ser humano, ele não tem dentro do relacionamento com Deus um relacionamento exclusivista. E Deus é exclusivista. Ele quer ter a nossa adoração exclusiva para ele. Eu não estou dizendo que Deus exclui, não. Eu estou falando que a visão dele é que nós devemos adorar apenas a ele em primeiro lugar. A gente pode ter muitas prioridades, como a gente falou na terça-feira aqui. Você tem prioridade de trabalhar, você tem de estudar, você tem prioridade de dormir, você tem prioridade... Mas a maior delas é Deus. Porque em todas elas você pode estar falando com Deus. E não fazemos isso. Em todas elas, porque Deus é Espírito. Então, pastor, até no trabalhar, no fazer, a Bíblia nos ensina o quê? Fazer como se estivesse fazendo a Ele. É isso aí. Então, se você vai trabalhar, trabalhe da melhor maneira que você está fazendo para Jesus. Quando você faz meia boca, é assim que você está fazendo para Deus, é de qualquer jeito, então já não é para Ele. Você está fazendo para si. Aí Jesus está ali esperando o propósito pelo qual ele veio fazer aqui. São as almas chegarem. Aí os discípulos querem que ele coma. Não. Aí ele aproveita aquela oportunidade para dar uma batida no sábado deles, né? No mandamento que eles tinham erradamente, ou no domingo nosso, né? Que às vezes alguém acha que trabalha a semana toda, vou descansar o domingo. Passar o domingo todo sem fazer nada. E também sem adorar a Deus, né? Aí não precisa vir na igreja e tal. Mas é uma questão que ele pode adorar até sozinho em casa, com ele mesmo. Se conseguir, né? Se conseguir. Mas a questão do sábado ou do domingo é uma questão de descanso, foi lá, para o corpo físico. Mas a vontade de Deus tem que estar acima de qualquer coisa na nossa vida. É isso que Deus fala com o primeiro mandamento. Então, há uma necessidade nossa, do ser humano, a necessidade básica do ser humano é nos afastar desse pecado que tão de perto nos rodeia. E que às vezes a gente não. E muitas vezes nós somos religiosos, irmão. Sentamos aqui no domingo, viemos aqui como religiosos. Mas, na verdade, em profundidade, a gente comete os mesmos erros que os judeus cometiam, né? Talvez não sejamos tão agressivos, mas quando deixamos de perceber o que Jesus está ensinando, tá? Ele veio buscar o que se havia perdido. Para nós, olhando para ele, agora, e nós? O que nós precisamos? Dele. Irmãos, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus para ser salvos. Nós precisamos de Jesus para ser curados. Nós precisamos de Jesus para ser libertos. Nós precisamos de Jesus. Não é a igreja que vai te dar isso. Não é o pastor que vai te dar isso. Mas é Jesus. Se alguém quer ser curado, quem cura é Jesus. Se alguém precisa ser liberto, é Jesus que liberta. E às vezes a gente deposita a nossa fé em alguém. Ah, o fulano ora e... É Jesus que cura, é Jesus que liberta,
é Jesus. Então, cada um de nós, dependendo da nossa intimidade e da vontade dele, ele escuta a tua oração. Por quê? Tudo que nós precisamos, irmão, não é ser crente do Ministério Palavra Viva, não é vir à igreja domingo, a gente precisa de Jesus. E é aqui que a gente entende e busca o entendimento para que ele realize a obra dele na nossa vida. Porque a gente já sabe para o que ele veio. Ele veio nos salvar. Você está salvo? Até ele voltar a gente não sabe. Ele já fez tudo, está tudo pronto para a gente ser salvo. A gente está salvo. Né? Mas a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé e ter uma vida para a gente viver. Essa vida, a gente vai depender dele todo dia, toda hora. Eu sou membro lá da igreja do pastor Inovade, não adianta nada. Se Jesus não tiver em primeiro lugar na nossa vida, for excluído. É um lenço lá. Né? Então a gente percebe. E aí a gente até acha, né, que a gente... porque quando a gente se liga e vem adorar, né, a gente tem que entender que essa adoração ela tem que ser em espírito, em verdade, porque naquela palavra com a mulher, Jesus vai dizer assim, ó, não é aqui nesse monte, não é ali, não depende do lugar, depende de você. Você é um adorador, você adora em espírito e em verdade, né? E eu estava vendo aquela minissérie do Paulo e alguém perguntou para ele assim, ele fez uma pergunta para os discípulos assim, ele fez assim, qual a maior demonstração de adoração? Paulo perguntando para os discípulos, qual a maior demonstração de adoração? Vamos fazer o seguinte, Rose, qual é a maior demonstração de adoração que uma pessoa pode... Qual a maior demonstração? Assim, eu sou um adorador, que eu faço isso e tal. Fidelidade em quê? Fala fisicamente. Não, você ainda está em demonstração. Que eu faço isso, que eu faço aquilo. Qual é a maior demonstração? Dedicação na obra. Você tem você, por exemplo, coisa das crianças ali, não é isso? Tal. Darneve, você que fez assim, qual é a maior demonstração de que você é uma adoradora? Obediência a Deus. Tu obedece ele em tudo? Às vezes. Vamos lá. Alguém pode me dizer qual é a maior demonstração? Por exemplo, a Laninha chegou. Laninha, ela é corista, ela é Qual é a maior demonstração que você tem de que você adora Deus? Tentar seguir os passos de Jesus. Você segue ele todo dia, toda hora? Todo dia, toda hora, todos os momentos? Segue os passos dele mesmo? Tem certeza? Deixa eu ficar quieto. Mas ela poderia, como uma coisa assim, eu cantar aqui. Eu te fiz essa pergunta porque você pode dizer, eu sou uma adoradora. Ué, tu não adora aqui? Então. Não, eu estou dizendo qual é a maior. Não. Dá um exemplo físico. A maior demonstração que alguém, ou que você dá de que você é uma adoradora. A maior demonstração... Eu estou perguntando para uma corista que canta aqui. As minhas atitudes e as minhas ações
Não, você não está nas minhas. Quais? Fala uma. Por exemplo, no meu trabalho. Uma atitude que demonstra a maior forma de adoração. Hã? Hã? Fala alguém aí, ela está demorando muito. Hã? Oração. Você ora bem, bastante? Você crê que a maior forma de eu demonstrar minha adoração a Deus é eu ser uma pessoa que ora bastante? Legal. A pergunta é qual atitude demonstra a adoração a Deus? Isso. Qual a maior atitude, isso aí. Melhorou a pergunta. Qual a maior atitude de que eu sou um adorador? Qual é a minha maior atitude que eu sou um adorador de Jesus? Fala, Pedro. Hã? Respeitando o semelhante. Você respeita o semelhante. Tá bom. Mas eu queria alguma coisa assim. Por exemplo, eu dei o exemplo da Laninha porque ela canta aqui. Eu louvo a Deus na igreja, eu sou um adorador, eu canto no grupo. Amém. Para ela, pode ser isso. Não foi, ela não dizia isso, mas poderia ser, entendeu? Thaís, qual é a maior demonstração tua como uma adoradora do Senhor Jesus Cristo em algo concreto? Não, Thaís, não entendeu. Alguma coisa que você faz que demonstra a sua adoração a Deus. Alguma coisa que você faz que demonstra a sua... Qual atitude que você faz que demonstra a sua... Mas não psicológica, assim que você fala vários. Não, isso aí ninguém vê. Mas não tá ali, significa que eu sou adoradora. É? Certo. Sim. Alguém não entendeu? Alguém está sem entender ainda o ponto? No teu caso? Hã? Sim. Entenda aqui. Eu não estou dizendo que nada disso é errado. Estou falando pessoalmente o que você acha. O que você acha, né? Que faz de você um adorador. O que mais? Você tem várias coisas que você faz. Você faz o bem, como ele falou. Você ora, ela ora e tal. Mas eu quero saber que, para você, o que mais te identifica como um adorador? Sabe o que Paulo respondeu para os discípulos? Ser um ganhador de almas. É a maior virtude de um adorador. Ganhar almas. Por quê? Peraí, Danete. Por quê? O que Jesus veio fazer aqui na Terra? Pensa comigo. Buscar e salvar o que você havia perdido. Qual foi a missão dele aqui nessa Terra? Ganhar almas. Salvar, trabalhar nas necessidades do homem. O homem tinha necessidade de ser salvo. O que ele falou para nós quando ele foi embora? Mateus 28. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, para Paulo, e eu acredito que ele, usado por Deus, ele tinha como a maior virtude de um adorador é fazer o quê? Ganhar almas. Quem não concorda, pode falar isso, quem não concorda. Pensa bem. Mas Darleve não concorda, então fala. Não, sim. Provérbios vai falar isso, que o sábio, mas usando isso, verdadeiramente, é a missão da igreja. É a vocação, é a vontade de Deus. Irmão, a vontade de Deus, que a gente pega para coisas humanas.
eu vou me formar, eu vou e tal, é a vontade de Deus que eu tal, é a vontade de Deus que eu adore cantando, é a vontade de Deus, mas a maior, Devemos ter que convergir em ganhar almas, em ganhar almas, em ganhar almas. E pecamos nisso. Pecamos. Isso quando Jesus, ele fala assim, Jesus, vem com os discípulos no capítulo, vem comer, Jesus. Ele fala, não, eu tenho uma comida para comer. A minha comida é fazer a vontade daquele que é ganhar almas. Aí vem um mulão, vem aqueles caras todos lá de Samaria, que a mulher vai, né, e chama eles, né, chamou, nós vimos, aí os camaradas chegaram lá, olha só, indo pois ter com ele, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Veja bem, eles não ficaram com Jesus porque ouviram um hino, ou porque Jesus falou que ia dar bênção a eles, ou porque Jesus falou que ia curar eles. Você vê que aqui não tem cura. Aquele pessoal de Samaria, não. Mas era porque Jesus falava. Porque Jesus falava de salvação. E ele vai continuar falando de salvação aqui no capítulo 5. Ele não perdia a oportunidade de falar de salvação. Então, o que são os verdadeiros adoradores? São os sábios de lá de Provérbios, que o Darneve falou, que ganham almas. Irmãos, eu não sei, mas a gente perde o foco. Nós perdemos o foco. Quando a comida chega, Jesus olha para a comida e fala, não, está vindo é sábado, né? Aí os caras vão acusar, né, do sábado e tal, né? Não, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Quando a gente, por necessidade do nosso eu, a gente faz a nossa necessidade antes da vontade do Pai, a gente não está botando a priorização da adoração a Deus. Eu quero ser um adorador. Claro que nós pretendemos ser esse adorador, mas é exatamente essa questão que ele vai bater e vai nos confrontar. Eu estou sendo verdadeiramente um adorador? Eu, quando converso com uma pessoa na rua, eu tento falar da palavra para ganhar aquela alma. Eu, no meu relacionamento, seja ele o safado sem vergonha que for, será que está em mim, em tentar passar para ele que eu sou crente, sou servo do Senhor, e a minha atitude é ter um bom relacionamento com ele para que eu possa ganhá-lo para o reino? Isso muda totalmente a história da nossa vida, irmão. Se a gente entender que para eu ser um verdadeiro adorador, a melhor atitude que eu tenho é ganhar uma alma para Cristo. E às vezes, eu estou vendo a Vivi assim, né, nada a ver. Às vezes a gente fica assim, estou aqui na igreja, tá tudo bem, as minhas necessidades, que eu falei antes aqui, tudo que nós precisamos, só Jesus pode dar, irmão. Só Ele pode te salvar, só Ele pode te curar. Tudo que a gente precisa não está no pastor, não está na igreja, está em Jesus. Então, se você adora Ele aqui, ou adora Ele ali, e seu foco for Jesus, porque a nossa necessidade é de Jesus. A necessidade que o mundo tem é de Jesus. Irmãos, entendam isso. Quando você entender que aquela pessoa que tem dinheiro pra caramba, é teu patrão, é tal, e é arrogante e tal, que ela tem uma necessidade que precisa ser suprida, você vai olhar ele de outra forma e de repente você vai jogar Jesus na garganta dele, através da forma como você lida com ele. Ele não precisa, ele tem muito dinheiro, precisa de dinheiro? Não. Ele tem muita saúde, precisa de saúde? Não, ele precisa de Jesus, porque na hora que o bicho pegar e quando Jesus voltar, ele não vai para o céu, ele não vai ter vida eterna.
E quando a gente começar a olhar a nossa vida dessa forma, a gente vai tirar o foco do eu que está em primeiro lugar, do eu, meu eu. É essa a questão de que eu coloco o meu eu como um Deus diante de Deus. Quando ele, no primeiro mandamento, diz, não terás outros deuses além de mim. E às vezes a gente diz, não tem não adoro o sol, não adoro a lua, não adoro tal, não tem imagem, não tem nada. Mas o meu eu está sentado diante de Deus. Deus é exclusivista. E quando eu olho para a necessidade do mundo, a gente sai do nosso lugar de conforto, regaça as mangas, e dentro da tua característica, Deus pode te usar. E Deus vai te usar, e Deus quer usar, né? E quer usar também como igreja. Como igreja, né? Que eu não sou igreja, nós somos a igreja. Eu sou um membro do corpo. A igreja é um corpo, né? Então, a gente precisa entender algumas coisas e, lendo os evangelhos, irmão, a gente vai poder adquirir essas instruções necessárias. E Jesus vai mostrar isso claramente. E vai mostrar o seguinte, terminando aqui o capítulo 5, ele cura, né, um paralítico que estava 30. Qual era a necessidade daquele paralítico? Ser curado. É interessante, ele estava cheio de gente ali para ser curado, mas ele só curou aquele paralítico. Aqui não diz que ele curou mais ninguém ali naquele texto. Tem gente que acha que Jesus vai curar você, vai curar todo mundo. Não. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele cura quem ele quer. É outra coisa aqui, já é uma outra linha. Da mesma forma que ele foi lá somente para curar esse paralítico, da mesma forma, ele entrou na cidade para resgatar a mulher samaritana. Porque ele já sabia que ali sairia uma adoradora. E da mesma forma que ele foi lá e curou esse paralítico. Então ele já tem um propósito na vida de cada um. Sim, ele foi lá e veja bem, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for para ganhar uma alma, for orar pela pessoa. Deus vai te curar. É a vontade de Deus curar aquela pessoa? Calma, é a tua vontade. Tu pode até orar, Pai, a minha vontade é que fulano seja curado. Mas seja feita a tua vontade. Lembra que nós falamos no início várias vezes aqui que é importante. Não adianta dizer Senhor, 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 e a gente não dizer que seja feita a tua vontade, né? Jesus não curou a maioria daqueles pessoal que estava ali, tá certo? Salvou aquela mulher, ela transmitiu, porque seria uma evangelista, de uma obra na vida dela muito grande. A maioria da cidade, não diz que toda a cidade também creu, mas que foram ter com Jesus, muita gente, né? Agora, ele cura o paralítico, né? Ele cura esse paralítico, mas ele queria salvar a alma desse homem. Tanto é que ele disse, olha só, você está curado, não peques mais, se arrependa, tá certo? Qual é a intenção de Jesus? Ele veio curar? Ele veio salvar o homem, mas ele também veio curar. E quando ele age, acabou. Então, a gente percebe aqui a missão dele. Ele veio com um triplo propósito: salvar, curar e ensinar. Os teólogos dizem que o maior ministério de Jesus foi o ensino, né? E outra coisa, João lá na frente vai dizer o seguinte: se todas as pessoas que ele curou estivessem escritas aqui, não daria para conter nem todos os livros do mundo. Então só estão escritos aqui, o transcrito, nós vamos chegar lá depois, lá na frente, aquilo que ficou para quê? Porque ele tinha que atrair, né,
para ele a atenção das pessoas. Então ele curava pontualmente. Ele foi naquele lugar ali curar aquele paralítico. Agora, quantas pessoas não foram salvas e libertas através do paralítico, a gente não sabe, porque ele saiu falando lá para todo mundo. Mas os religiosos fariseus, eles estavam insatisfeitos, porque Jesus fez aquilo no sábado. Ele não deveria fazer aquilo no sábado, porque eles não entenderam a lei de Moisés. A lei diz que seria o dia do descanso, né? Mas isso não significa que uma emergência não poderia ser suprida. Então, ele fala sobre isso. Então, Jesus ele vai mostrar que a maioria das coisas que as pessoas não sabiam, porque não liam. Olha só o que dos fariseus, é que eles não liam. Ele está conversando aqui, ó, a partir do versículo 16 em diante, ele está falando com os fariseus. Você tem que prestar atenção quando lê a Bíblia, que ele está falando, conversando com os fariseus. Eles queriam saber como é que ele faz esse negócio, como é que ele faz? Tem alguma mágica aí por trás? Eu não faço nada de mim mesmo, não. O que o Pai faz, eu vejo e faço, né? E o que acontece? Aí ele vai dizer assim, ó, vocês são estudiosos, vocês são judeus, vocês são fariseus, né? Examinai as escrituras. Eles se vangloriavam e tinha Moisés, né? E tudo. Jesus manda eles. O que é examinar as escrituras? É pegar, botar embaixo do braço, vir para a igreja quando o pastor falar, você lê. Não, irmão. O que é examinar? É fazer aquilo que a gente tem falado, ó. Ouvir, ler, estudar, decorar e meditar. Gente, a gente tem que entender os propósitos de Deus na nossa vida. E nela é que está contido aqui, ó. Cuidar ter nelas a vida eterna. Está aqui. O propósito de vida eterna para nós está aqui. Porque as escrituras, então a gente tem que examinar. Porque elas testificam de mim, está escrito aqui. E o que a gente tem tentado fazer aqui na terça, no domingo, é tentar mostrar para nós, para a igreja, que nós precisamos olhar para Jesus, porque se nelas testificam dele, o que nós temos que saber? Dele. Você não precisa dele? Eu não preciso dele? Irmão, todos nós precisamos de Jesus. Não dá para dar uma bicada na igreja no domingo, na terça. Não, a gente tem que se aprofundar em Jesus. A gente tem que mergulhar nele. Então eu tenho que examinar as escrituras. Eu preciso me aproximar. E qual é o propósito nosso? Se aproximar de Jesus para ser parecido com ele. Para tentar a gente, né, ter um critério. O nosso eu tem que morrer. Senão Deus não cresce. Eu preciso morrer e nascer de novo. Cristo tem que nascer em mim. Por isso que ele fala para Nicodemo, é necessário nascer de novo, ser uma nova criatura, não ter os mesmos pensamentos que eu tinha. E como é que eu vou fazer? Examinando as escrituras. Que nelas contém o quê? A história de Jesus, testificam de mim, o que ele fez, o que ele faz. Se a gente ficar se prendendo só nos milagres que a gente ouve aqui, que ele curou, e Jesus vai fazer na tua vida, ele vai fazer na tua vida. Ele pode fazer na tua vida. Agora, se ele vai fazer, não depende nem daquilo que você faz ou que não faz, é da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que aprender isso para a gente não cair nos erros que a gente cai de acompanhar falas, né? Aí ele diz, ó, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. É interessante isso aqui, né? Porque eles tinham a Torá de Moisés, e quando você pega lá os 10 mandamentos no capítulo 20, como nós vimos, a gente recebe aquilo como uma acusação dos mandamentos, que a gente não cumpre um.
E eu desafio, novamente, a você me dizer que cumpre um dos 10 mandamentos do Senhor. Um, pelo menos. Então a gente tem que conhecer os mandamentos, tem que saber o que ele está falando ali, tem que buscar. Por quê? Eu preciso saber onde eu erro. Eu preciso saber onde eu erro para que Jesus, me ajuda. Né? Aí ele diz assim, há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Eles esperavam na lei de Moisés, esperavam em Moisés. Né? Mas e aí? Aí ele fecha, por quê? Se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Eles achavam que seguiam, mas Jesus ia provar que eles não conheciam a lei de Moisés. Conheciam apenas o dito, não terás outro Deus, não matarás, não roubarás. Não é isso? E aí ele pensa, não roubarás. Eu não roubo ninguém não, pastor. Eu não, que é isso que eu meter a mão na carteira de ninguém? Mas rouba o tempo de Deus. Quando você faz para você na hora que era para estar fazendo para Deus. Ah, mas eu não mato ninguém, não. Aquela palavra que tu falou para fulano, aquilo ali matou ela por dentro. Então são coisas. Não cobiçarás. Aí pensa que é só mulher ou homem de outra. Não. Bota o olho. Ah, como eu gostaria de ganhar. Cobiçou. Se você pegar os 10 mandamentos, você vai e começar a pegar a palavra de Deus e começar a tentar, você vai perceber que a gente não consegue cumprir com nenhum deles na íntegra. Se a gente vai perceber que a gente precisa examinar as Escrituras, precisa morrer e nascer de novo. Essa é a nossa necessidade. Por isso que a gente precisa de Jesus. Aí ele vai fechar assim, mas se não credes nos seus escritos, de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Então, irmão, a missão da igreja é apresentar Jesus à humanidade. Certo? E o homem a Jesus. E a humanidade a Jesus. Trazer as pessoas para Jesus e levar Jesus para as pessoas. E se isso não ficar forte em nós, estabelecido em nós, a gente vai apenas ser crente. E é examinando as Escrituras, é estudando, se esforçando, matando o teu eu, né? Descansando no teu sábado ou domingo e trazendo à tua mente aquilo que o Senhor espera, que é a presença dele, para ser salvo e para salvar alguns. Porque não adianta eu bater no peito que eu sou pastor, que eu estou no domingo na igreja, que eu canto, que eu coisa, se eu não ganho uma alma, se eu não tenho isso como objetivo para a minha vida. Irmão, quando a gente se reúne aqui dentro, a gente tem um objetivo, é ganhar almas para o reino de Deus, é apresentar as pessoas para Deus e Deus para as pessoas. Então, é isso que Jesus espera de nós, né? E até aqui o capítulo 5, a gente vai perceber Jesus mostrando isso claramente para nós. E isso vai nos confrontar, vai te confrontar com o teu eu egoísta, né? A gente percebe, o homem não consegue ter uma vida. Lembra que eu falei sobre o egoísmo humano? O egoísmo humano, ele não deixa que Deus seja o primeiro, porque o eu dele está sempre acima de todos os mandamentos e de todas as coisas. Primeiro eu, depois eu vejo, né? Estou cansado, eu estou assim, eu estou irritado, eu estou atribulado, eu estou necessitado disso, eu estou, né?
E aí a gente vai deixando Deus, eu vou botando deuses diante do nosso Deus. A gente tem Deus, mas cria deuses do dinheiro, deuses da saúde, deuses dos sentimentos, deuses das coisas desse mundo, entendeu? Mas ele quer estar em primeiro lugar na nossa vida. Nosso Deus é exclusivista em relação de nós para com ele. Mas em relação da gente para ele, ele quer todo mundo. Entendeu? Ele não exclui ninguém, ele quer todo mundo. Mas nós só devemos colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Vamos ficar de pé. Glória